aqui no apresentação. Então isso daqui seria já substâncias carboniladas 2. Vocês já devem ter, talvez alguém já tenha notado que esse assunto de compostos carbonilados, existe livros bem grossos, né? Com muitas páginas dedicados a esse assunto. O próprio professor Marcelo Vasconcelos, que ele era um professor lá carioca do Rio de Janeiro e veio para Paraíba um pouco para fugir da violência lá. Diz que 2 vezes ele foi assaltado de arma na mão, né? Então ficou estressado com aquela vida lá do Rio de Janeiro e veio para cá porque ficou encantado aqui com a paz, com a tranquilidade, com as praias e tal. E ele é um professor que tem produzido muito, e ele tem um livro, inclusive, em companhia de outras pessoas, só sobre compostos carbonilados. Eu recomendo. É um livro bem ilustrado, bem preparado. Eu acho que ele estava estudando fazer uma nova edição do livro. Não sei se chegou a acontecer, mas é um livro bem grosso, né, com muitas páginas, só dedicado a compostos carbonilados. Então é um assunto bem vasto. E a gente está tentando dar aqui, né, compostos carbonilados dentro de um assunto de síntese. Na verdade, a síntese, a gente só começa a falar de síntese depois que já viu tudo isso, né? E como a gente nunca vê tudo isso em nenhum momento, a gente nunca vê síntese, né? Porque sempre tem algo pendente para depois ver síntese. Porque teria que ter visto tudo, né, de química para ver síntese. Então a gente acaba sempre ficando nessas pendências, né? E isso não é diferente dessa vez conosco aqui. Eu acho complicado pegar e já partir para a síntese, né, sem ter mostrado as coisas, né, os assuntos gerais de química. Mas quando você fala dos assuntos gerais de química, ninguém controla tudo, né? E a gente sempre fica nessa revisão das coisas e acaba não dando as ideias. Então eu estou tentando passar alguma coisa de síntese já, né? A gente viu nos exercícios, por exemplo, algumas propostas, que lá é síntese, né? Quero sintetizar, né, o ibuprofeno, quero sintetizar a sacarina, quero sintetizar, né, o ácido acetil salicílico, né? Então são compostos que você pode sintetizar já, nesse caso, com o que já foi visto aqui. Então já dá para ter uma ideia. E as moléculas mais complexas exigiria que a gente conhecesse mais ferramentas, né, mais tipos de reação. A gente viu aqui de forma um pouco mais rápida e geral algumas reações com aromáticos, né? E podemos dizer que não vimos tudo de aromático também, porque o aromático é um mundo, né? Só vimos alguma coisa com benzeno, uma outra reação com naftaleno, né? Mas existe diversas reações com heterocíclicos também, reações químicas de substituição eletrofílica com indóis, com purinas, com quinolinas, né? Benzofenonas e tal. Então os benzofurânicos, né? Os tiofenos, enfim, existe um monte de compostos aromáticos heterocíclicos. E esses compostos aromáticos heterocíclicos, o heteroátomo, ele influencia na reatividade da molécula, né? Tem seus efeitos, suas particularidades, que isso a gente nem chegou a tocar nesse assunto. Mas é bem vasto, né? Mas se dá uma ideia. Então só de compostos aromáticos teria uma biblioteca, né, de assunto para falar. Mas e compostos carbonatos igualmente. E depois que a gente vê essas reações de forma gerais, é que a gente planeja sínteses, né, usando as reações que são vistas. Vamos ver aqui. Eu acredito que eu não coloquei para gravar. Vou colocar aqui para gravar, né? Nova gravação. Sim, pronto. Já está gravando.
Sabe que está gravando, mas não estou vendo o sinal das divisórias aqui. Então vamos ver se está gravando mesmo. Estou estranhando porque normalmente quando se coloca para gravar aparece a caixa, né, de área que é de captura, né? Talvez esteja só gravando. E depois a gente tem uma surpresa, né? Então vamos fechar isso aqui e vamos garantir. Agora sim, parece que está gravando aqui, né? Eu estou vendo aqui a tela de gravação. Tá. Bom, então continuando. Nesse capítulo, nos capítulos anteriores, a gente viu os compostos gerais carbonilados, né? E viu as reações que ocorrem com esses compostos. Que está aqui, eu vou repetir a tela, que é muito importante. Como que acontecem as reações com compostos carbonilados? Então, existe muitas vezes há uma substituição acílica, né? A acila é esse grupo R carbonila, se chama acila. E esse grupo R carbonila está ligado a um Y. Esse Y aqui seria o elemento que vai ser substituído, tá? Daí chega um nucleófilo, que se trata de uma substituição nucleofílica, um nucleófilo que gosta de núcleo, que gosta de carga positiva, portanto ele tem que ter elétrons, né, em excesso. Então ele tem aqui bem característico, tá os dois elétrons aqui em excesso, tem uma carga negativa. É um nucleófilo, ele gosta de núcleo, de carga positiva, ele tem elétrons, tem carga, né, negativa. E ele procura quem? Ele procura o carbono carbonílico. Isso é característico, né? Porque o carbono carbonílico está ligado duplamente ao oxigênio. E o oxigênio é uma espécie que tem alta afinidade eletrônica. É o agente mais oxidante, né? Ele tem mais afinidade eletrônica, só perde para o flúor, né? No caso, a eletronegatividade do flúor é a maior de todas. Mas o flúor é um elemento pouco comum na natureza, né? O oxigênio está em toda parte, está oxidando tudo, tá? Então escurece as joias, os talheres, a prataria, né? Vai enferrujando todo quanto é material, vai se oxidando, só você tem que usar inoxidáveis, né? Então o oxigênio é muito eletrofílico, ele captura elétrons, reage quimicamente com tudo. Então ele está aqui ligado com o carbono. E ele está ligado formando uma ligação π. Isso é importante. A gente sabe que as ligações π são elétrons que estão pouco presos aos átomos da ligação, porque eles formam uma nuvem acima e abaixo, né? Aqueles lóbulos P puros, né? Os orbitais P puros que se fundem. E esses orbitais P, eles costumam ir se fundindo, né? Formando sequências, que é o caso do sistema aromático, né? E ficam deslocalizados sobre esses orbitais P. Mas não precisa ser muitos orbitais P para que isso aconteça. Numa única ligação π, os elétrons podem se mover entre os átomos participantes, né? Então é muito fácil os elétrons correrem para o oxigênio e voltarem, tá? Isso é uma coisa que se trata assim relativamente fácil de acontecer. Não exige muita energia para que os elétrons se movam, né, de um átomo para outro. E claro, vai se mover para o oxigênio. Então o carbono já está positivo e está sujeito a essa desblindagem, né, essa perda de elétrons. Praticamente ele tem uma carga positiva ali, quase formal, né? Daí chega, né, se choca, não esqueçam, né, os choques, né, tem que acontecer os choques. Vem o nucleófilo, se choca com o carbono e ele se choca naquele orbital antiligante que está vazio. Um orbital vazio vem, né, se choca com um orbital cheio, né, e forma um novo orbital moleculares. E sejam orbitais moleculares ou orbitais atômicos, sempre um orbital só comporta 2 elétrons. Então um orbital vazio, né, antiligantes da carbonila, um orbital cheio do nucleófilo, eles se fundem para formar um novo orbital molecular e os 2 elétrons estão vindo aí do nucleófilo.
para preencher esse novo orbital molecular. E forma-se, portanto, uma ligação, né? E daí, com essa introdução de novo ligante, o carbono muda para a hibridação sp3, para comportar 4 ligantes, que seria uma estrutura tetraédrica, né? A estrutura que nós estamos vendo aqui, o composto carbonilado, ele é sp2, é planar, tá? Então ele tem duas faces, um plano sempre tem uma face e a outra, né? Então é planar. Inclusive, o nosso nucleófilo pode atacar esse plano pela frente ou pelo verso, tá? E consequentemente produzir 2 isômeros, né? Você notem aqui que na estrutura sp3 nós temos o carbono tetraédrico ligado a 4 ligantes diferentes. Então isso daí se torna um composto quiral, né? Então existe, se o nucleófilo atacar por uma frente, né, por uma face, vai formar um isômero. Se ele atacar pela outra face, vai formar outro isômero. Então existem as questões espaciais aí, né, isomeria, no caso ótica, né, isomeria ótica. Bom, isso daí essa primeira fase da reação é uma adição, né, um composto, um nucleófilo se adicionou ao carbono, né? 2 compostos diferentes se tornaram um único composto, né? Esse intermediário central aqui. Então é uma reação de adição. Só que normalmente acontece, né? Tem uma carga negativa sobre o oxigênio e existe 2 espécies que têm uma certa eletrofilia, né? O Y, que estava previamente ligado, e o Z, que recém-chegado. Essas espécies têm afinidade eletrônica e existe um excesso sobre o oxigênio de elétrons. Como os elétrons, né, podem retornar, assim como se foram para o oxigênio, podem retroceder e restaurar a ligação π, isso pode ser favorecido se as espécies Y, I ou, né, E, Z forem espécies retiradoras de elétrons. Como que elas vão ficar ali, né? Um cloro, né, tem alta afinidade eletrônica, um nitrogênio, outro oxigênio, né, espécies altamente eletrofílicas vão ficar ali compartilhando elétrons com carbono, sendo que tem um oxigênio ali do lado com excesso, não é mesmo? Então o oxigênio dá uma espécie de assistência, né, devolve os elétrons, porque fica difícil, né, ele fica mantendo esses elétrons. Tem 2 espécies retiradoras de elétrons ligadas ao carbono carbonílico. Então a tendência é uma dessas espécies quebrar a ligação e levar os elétrons da ligação. Se a espécie que quebrar, né, e levar os elétrons for o próprio Z, a reação retrocede, volta ao princípio. Mas se for o Y que faz isso, o que estava ligado previamente, a substituição eletrofílica, né, nucleofílica acílica se conclui, né, com a saída do Y. Daí a grande questão aí que fica é quem vai substituir quem. A espécie que tem mais afinidade eletrônica é a que sai. Então ela tem que ter muita afinidade eletrônica para quebrar a ligação e sair. E a gente mede essa afinidade eletrônica pela fraqueza da base. A base mais fraca é a que sai. Uma base fraca é aquela que leva os elétrons e não quer devolver mais. Ela é fraca porque ela não atua como doadora de elétrons, né? É uma base de Lewis, né, não quer devolver elétrons. Uma base fraca não quer reagir, não quer devolver os elétrons. Ela está estável. Um cloreto, né, um sal de cozinha, cloreto de sódio, o cloreto não quer devolver os elétrons, não reage. O sal de cozinha aí temos cloreto de sódio. E o cloreto não é uma base forte, é uma base fraca, porque ela não é corrosiva. Agora, se o ânion, né, em vez do cloreto negativo, fosse um hidróxido, o mesmo, né, cloreto de sódio, se nós tivéssemos um hidróxido de sódio, né, seria a soda cáustica. A gente sabe que a soda cáustica é altamente corrosiva. Ela é corrosiva por quê? Por causa do sódio? Não, o sódio está no cloreto de sódio. O sódio a gente tem que cuidar com ele por causa da pressão alta, né? Mas o hidróxido sim. O hidróxido é uma espécie, uma base forte.
certo? Então a gente sabe que é uma base forte porque a hidroxila não se dá bem com a carga negativa, ela quer devolver essa carga negativa para alguma espécie aí. Ao fazer isso, ela promove reações químicas, né? Ao tentar devolver essa carga negativa. Então é uma base forte porque ela quer reagir, quer devolver os elétrons, né? Porque ela não tem afinidade suficiente para manter os elétrons. O cloreto tem eletronegatividade suficiente para manter os elétrons tranquilo, né? Não precisa devolver. Então ele não tem reatividade, é uma base fraca. Então é bom entender isso bem para saber o que é uma base fraca, o que é uma base forte, por que sai, né, a base fraca. A base fraca sai porque é ela que tem mais, ela é fraca em termos de reatividade, mas ela é uma espécie que tem muita afinidade, vem de uma espécie que tem muita afinidade eletrônica, que é o cloro, por exemplo, que é um flúor, né? Certo? Então sai a base mais fraca. E a base mais fraca vem do ácido mais forte, um ácido conjugado mais forte, né? Um ácido é forte justamente porque ele tende a quebrar a ligação e formar íons H+, e formar essa base fraca, né? O ácido clorídrico é um ácido forte porque a ligação hidrogênio-cloro se quebra e o cloro fica com os elétrons e forma H+. Forma muito H+, porque o cloro tende a ficar com os elétrons do hidrogênio, né? Formando um próton. Então ao fazer isso, forma-se o cloreto, que daí o cloreto está tranquilo, é uma base fraca. Mas vem de um ácido forte porque o ácido clorídrico ele tende a quebrar, justamente por causa da eletronegatividade muito alta do cloro. Ele tem muita eletronegatividade, né, muito elevada, pega os elétrons e depois se torna uma base fraca, que ele não quer devolver os elétrons mais. Então o ácido forte dá origem a uma base fraca. Não esqueçam disso, essa lógica, nessa linha de raciocínio. E às vezes fica um pouco confuso. Uma base fraca, mas ele que tem força, né, para levar os elétrons e é fraco. A base fraca é consequência exatamente disso. A base fraca é porque, né, uma espécie que tem muita afinidade eletrônica, uma vez que tenha recebido esses elétrons, né, alta afinidade eletrônica, ele não quer devolver, se torna uma base fraca. Não quer devolver, não tem mais reatividade. Tá certo? Então é isso, quem vai sair vai ser a base mais fraca. Isso que é revisão, tá, gente? Se o Z for, né, a base mais fraca, é ele que vai sair. Se o Y for a base mais fraca, é ele que vai sair. Como que a gente sabe quem é, né, o grupo sainte? Pelo ácido conjugado. Uma base fraca vem sempre de um ácido forte. Tem uma maneira de medir a fraqueza de uma base, é ver o quão forte é o ácido conjugado. O brometo vem do ácido bromídrico, é um ácido forte, portanto o brometo é uma base fraca, tá? O ácido bromídrico tem um pKa de -9. Esses pKa's, já repetindo ainda, tá? Esses pKa's refletem a força do ácido. Quanto menor o pKa, mais ácido, mais forte é o ácido, tá? Mais ácido o composto. Então, ó, -9, bem baixo, né? Está abaixo de zero. Depois o ácido clorídrico, -7, muito forte ainda. Se o ácido clorídrico é forte, a base conjugada, que é o cloreto, é fraco, né? Tá certo? Se o ácido bromídrico é um ácido forte, a base conjugada, o brometo, é fraco. Quando você quebra aqui, o grupo de saída é o grupo brometo, a gente sabe a tendência dele sair muito alta. Por segundo lugar, cloreto, ele tem uma tendência muito alta de sair. Ninguém, só para superar ele, só o bromo, né? Então se você colocar um cloreto na presença do brometo de acilo, o cloreto vai substituir o bromo. O bromo tem mais tendência a sair que o cloro, né? Ele entra e o bromo sai, né? Se você tiver um brometo de... Se pegar sal de cozinha que tem cloreto, certo? E jogar ele numa né, num meio reacional em que tem o brometo de acilo, o brometo sai e o cloreto entra. Reage com sal de cozinha, né? O sal de cozinha não reage com nada. Vai reagir com esse brometo de acilo. O brometo sai e o cloreto entra no lugar. Se você colocar um fluoreto, né, o fluoreto substitui o cloreto, né, e também substitui o brometo, tá? E aqui quem vai sair seria toda essa parte da molécula aqui, que é um grupo carboxilato que tem que sair, né? Certo? Assim como sai o brometo, sai o cloreto, sai o grupo carboxilato nos anidridos. E eles têm uma tendência muito forte de sair, porque o ácido, né,
conjugado é o ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, né? Está no vinagre, você coloca ele, né? E não tem problema nenhum. Você não pode colocar ácido clorídrico, né? Senão você vai ter uma queimadura grave. Mas o ácido acético do vinagre não tem problema. Mas ainda é um ácido, né? Ele já caiu bastante de nível. De -7 foi para 3. É uma escala logarítmica, hein? De -7 para 3 são 10 unidades. 10 unidades são 10 zeros, né? É de 10 em 10, né? 10 zeros são, né? São o quê? 1 bilhão, 10 bilhões, né? Bilhões é 9 zeros cada bilhão, né? 10 bilhões são 10 zeros. 10 bilhões de vezes mais ácido, o ácido clorídrico que o ácido do vinagre. Bom, depois o segundo grupo de saída aqui é um alcóxido, né? Um OR, de um éster. O alcóxido, como que eu sei, né? Quão básico, quão forte é essa base, né, do alcóxido? Pelo álcool conjugado, a acidez dos álcools são muito fracas, né? Mas sempre que você tiver o hidrogênio ligado a um heteroátomo, um oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, vai existir acidez. Que o oxigênio, cloro, bromo, que seja, ele retira os elétrons do hidrogênio, forma um próton. Então vai haver uma certa acidez aí. Então a acidez é fraca de um álcool. Acidez 15, 16, né, o pK da própria água, né, é 15,7. Então, se o ácido é fraco, agora, né, estão começando a ver que os ácidos são fracos, as bases conjugadas são fortes. Então, o grupo alcóxido aqui, o R seria qualquer cadeia carbônica, né, o grupo alcóxido é uma base forte, não tem tendência de sair, não. O íon hidróxido é uma base forte, não tem tendência a sair. E no caso de uma amida é mais difícil de você quebrar essa ligação aqui e retirar o nitrogênio, porque o nitrogênio tem que sair levando os elétrons, né? Um nitrogênio com carga negativa é muito difícil, né? Mas a gente já viu na aula de ontem todas as reações envolvendo a quebra dessas ligações aqui entre o grupo acila, tá? Que é o R-carbonila, com esses, né, nucleófilos aqui. As reações... Diga. Aqueles métodos para a gente proteger carbonila, eles também sabem como a carbonila da amida ou não? Boa pergunta. Vai ter nessa aula que a gente vai começar aqui, a gente vai falar em determinado momento só sobre grupos protetores, tá? E daí se acaso você me lembre, né? Assim, tá aí e tal, eu vou acentuar essa questão aí de como se faz as proteções desses grupos aí, tá? A gente vai voltar nesse assunto, daí se dedica mais a isso. Bom, então essas reações a gente viu, né? Na aula, no capítulo 1. Agora, existe uma situação especial, que é agora esse capítulo que estamos vendo agora, que é quando o composto carbonilado pertence a um aldeído ou uma cetona. Daí você tem um hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio, né, assim como o R, né, a cadeia carbônica, um carbono, né, não tem força para quebrar a ligação. Eu já falei que o hidrogênio é tão, né, é o menos eletronegativo de todos os elementos não metálicos. Então, de todos aí, não são muitos não metais, hein, vale até a pena decorar. Carbono, né, nitrogênio, oxigênio, enxofre, né, e os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, né, são 10, né? Então, o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, como que você imagina que o hidrogênio vai quebrar essa ligação e vai, né, na hora de quebrar, ele vai sair com a carga negativa na forma de um hidreto? Ele não sai, tá? Ele não tem força para isso. Da mesma maneira, o R nunca se quebrou. Você nota que sempre tivemos o R aqui, ó, do lado esquerdo, né, do grupo acila, da carbonila, né, fazendo parte do grupo acila, né? O R nunca quebrou a ligação e saiu. Ele deixou o bromo, por exemplo, e o R sai quebrando a ligação, né, formando um carbânio, né? Isso não acontece. Isso não acontece porque as bases, os ácidos conjugados, é o próprio hidrogênio gasoso. A acidez do hidrogênio gasoso é menos,
Opa, eu coloquei positivo aqui, é 40, próximo de 40. Na verdade, assim, não era para ser menos, era para ser um tio, né? Indicando que é aproximadamente 40, que é até difícil de calcular a acidez do hidrogênio. E de um hidrocarboneto, um carbono ligado a hidrogênio, está em torno de 50. Então é difícil. Sabe o que são esses 50? Aí são 50 zeros. É 1 barra 1 seguido de 50 zeros, ou seja, uma fração. Acontece uma vez a cada 10 elevado com 50 zeros. Esse 10 com 50 zeros aí, eu nem sei como que é que se diz, né? É um número astronômico. É uma vez a cada essa quantidade que essa ligação vai se quebrar. Então é muito raro, né, de acontecer. Muito raro de acontecer. Então não se quebra, tá? E daí como que esses aldeídos e cetonas reagem então, se essa ligação hidrogênio não se quebra? Bom, ela acontece só a primeira fase da reação. Vem um nucleófilo, ataca, mas o Y aqui sendo um hidrogênio ou um carbono, se for um hidrogênio é um aldeído, se for um carbono é uma cetona. Se for, eles ficam nessa fase só de adição, tá? Só fica na primeira fase, não há eliminação. Ou há o retrocesso da reação, mas não há eliminação, tá? Ninguém é eliminado, só a adição, tá certo? Fica fácil de entender, porque não tem, né? Se você já tem o R's aqui, hidrogênios aqui ligados, e chega mais alguma coisa, essa alguma coisa que chegou é a mais eletronegativa, é ela mesmo que sai e que entra, né? Não vai sair, não vai trocar, conseguir arrancar um hidrogênio, substituir um hidrito daí, ou um carbeto, né? Não vai ter jeito de sair um carbono para dar lugar a um cloro, coisa assim. O cloro sempre é o que sai, porque tem mais afinidade eletrônica, ele quebra a ligação e leva. Vai ser o R, né? Um hidrogênio que vai quebrar a ligação e vai levar. Então a gente só vai ver essa primeira fase, né? Agora ficou até mais simples, né? É só ter essa adição, tá? Daí a reação fica por aqui. E daí como que essa carga negativa sobre o oxigênio, o que ela faz? Normalmente esse oxigênio negativo recebe um próton, um H+. Tem um H+ aí, que é colocado um pouco de ácido, a própria água. E o H+ vem, né, de alguma fonte aí, se liga aqui e vira um álcool. Sempre é isso, vai sempre se formar álcoois. Então você viu uma carbonila de um aldeído ou cetona, vai virar um álcool aqui no fim com algum substituinte. Todos aqueles nucleófilos que a gente viu nas reações de ontem vão continuar entrando, só que agora não vai haver eliminação. A hidroxila, a carbonila vai virar uma hidroxila. E pronto, um álcool, né? Pode ser um álcool primário, um álcool secundário, um álcool terciário, mas vai formar um álcool. Então tá aqui as reações. Tem aqui o formaldeído, que é o aldeído mais simples que existe. E aqui tem o magnesiano, é uma das reações. Os magnesianos também reagem com, né, com os ésteres, lá, com os compostos acílicos, né? Mas quando um carbono negativo, porque o carbono nesse caso está negativo, está ligado com magnésio. O magnésio é um metal, daí não tem jeito, né? O carbono ligado com oxigênio, com cloro, mas está ligado com metal. Metal doa elétrons, tá? Então o carbono fica negativo e o magnésio positivo. Daí sim, nós temos um carbono negativo. O carbono negativo é muito reativo, ele não tem força para segurar a carga negativa, então se ele encontrar água, ele entrega os elétrons para a água, se ele encontrar oxigênio, ele entrega os elétrons para o oxigênio, então você tem que colocar ele dentro de uma garrafa, não deixar entrar umidade, até o gás carbônico reage com ele. Então esses carbânios, assim como os hidretos, né, hidrogênio negativo, carbono negativo, são extremamente reativos. Eles são bases muito fortes, certo? Por isso que eles não saem, né? Então essas bases, elas se adicionam ao carbono carbonílico e uma ligação carbono-carbono não se desfaz mais. Nota que já tem um carbono aqui, que é o carbono carbonílico, esse carbono aqui, ó. Ele vira um álcool, né? E o CH3 do magnesiano, isso aqui é o brometo de metilmagnésio, né? É um composto de Grignard, também chamado magnesiano, né? Então entrou o CH3 aqui ligado ao carbono. Note que tinha dois hidrogênios, né? Tá aqui os dois hidrogênios. Seriam esses dois aqui ligados ao carbono carbonílico. E o carbono carbonílico virou uma hidroxila, né? Eu falei que depois que se forma esse oxigênio negativo aqui, tem que vir um H+, né? Para transformar ele num álcool.
Tá aqui, ó. Depois tem que ter um H3 na segunda fase para transformar o oxigênio num álcool. Sempre vai ter isso, né? Certo? Um H3 ou mais aí. Então, se for um aldeído, vai se formar um álcool primário, tá aqui, né? Se um desses hidrogênios do aldeído, né, formaldeído for um R, uma cadeia carbônica, o R vai se manter aqui. Mas daí você já tem, acontece tudo igual. Só que daí você tem um álcool secundário, tá? Esse carbono da hidroxila tem dois carbonos ligados aí, o R e o CH3 que é entrante, né? Eu usei o CH3, o brometo de metil magnésio, mas podia ser qualquer outro magnesiano. Podia ser etil magnésio, isopropil magnésio, terbutil magnésio, pode ser fenil magnésio, né? Pode ser vários. Daí aqui tem magnésio que está ligado ao magnésio aqui, ao metil, então é o metil que está entrando. Isso, lembrando, né, que essas reações a gente tem que ser visto, lembrar que você pode, né, você tem que pensar de forma retroativa também. Se alguém vier te mostrar um álcool aqui estranho e tal, como que se sintetiza esse álcool? Falou em álcool, opa, como que se sintetiza álcool? Você pode usar um magnesiano, né, e um aldeído ou cetona como reagentes adequados, né? Daí você vai obter esse álcool. Tem que sempre ver a reação não só de ida, mas de volta, né? Porque as pessoas, quando te procuram para sintetizar alguma coisa, não vêm dizer, eu quero que você coloque esse reagente com esse reagente para ver o que vai dar. Não, eles vêm dizer, eu quero isso, é uma molécula pronta. É você que tem que imaginar de onde que essa molécula pode ter vindo. Então ele já vem com o produto de uma reação, né? Você que tem que pensar quais as reações que você tem que fazer para dar aquele produto. Então tem que, quando olhar essas reações, tem que olhar elas nos dois sentidos, né? Lembrar, né? E as questões, normalmente são questões que eu coloco o produto e peço os reagentes, ou coloco os reagentes e peço os produtos, para saber as duas coisas. E se usar né, a gente mostrou aqui, se for o formaldeído, que é o aldeído mais simples, dá um álcool primário. Se for um aldeído, né, que não seja o formaldeído, no caso o etanal, né, propanal, butanal, que tem um R aqui, daí se forma um álcool secundário. E se for uma cetona, já existe dois R's ligados ao carbono, daí entra um CH3 do magnesiano. Daí se formou um álcool terciário, porque o carbono ligado à hidroxila é um carbono terciário, então o álcool é terciário. Então, se precisar sintetizar um álcool terciário, você usa uma cetona e o magnesiano. Se é um álcool secundário, você pode usar um aldeído que não seja o formaldeído. E se for o aldeído primário, né, o formaldeído, você obtém um álcool primário. Você também pode fazer essa reação com ésteres. Veja assim, o ésteres não é aldeído de cetonas, né? Não é aldeído de cetonas. Daí quando o primeiro magnésio, o primeiro metil entrar, aí ele vai substituir o OR, tá? Porque o OR sai. Esse OR é substituível. O R do outro lado aqui não é substituível porque ele não tem como sair, né? Não tem como você, né? Aqui a gente viu que os hidrogênios se mantiveram, o R e o hidrogênio se mantiveram no produto, os dois R's aqui se mantiveram, os R's não saem, os hidrogênios que estão ligados ao carbono carbonílico não saem. Mas aqui nós temos um OR. Isso aqui, esse OR são um alcóxido, tá? Um alcóxido, né? Esse alcóxido sai, tá? Porque tem oxigênio. O oxigênio quebra a ligação e leva os... Não tem uma tendência, não é uma base fraca, é uma base forte. É difícil sair, mas em vista né, dos R's, ele ainda tem uma maior tendência a sair. Então sai, o primeiro CH3 entra e substitui o OR sai. Não coloquei ele aqui como produto, mas sai. E depois que ele entra e substitui, forma uma cetona. Imagina, o OR saiu e entrou o primeiro CH3, vira uma cetona isso aqui. E a cetona, a gente viu que quando temos a cetona, ele continua reagindo com uma segundo magnesiano, né, para formar um álcool terciário. Por isso que se formou um álcool terciário aqui. Entra o primeiro metila do magnesiano para substituir o grupo alcox, que é esse. Depois formou a cetona. Daí entra um segundo metil do magnesiano para, né, para reagir, reação de adição agora, né, já não é mais substituição, para formar o álcool terciário. Aqui acontece a mesma coisa se for um cloro, tá? A gente sabe que o cloreto sai muito facilmente.
Então entra o primeiro metil, substitui, né, o cloro sai, que ele tem uma, o cloro ele sai a jato. O cloro tem muita afinidade eletrônica, ele pega os elétrons e vai embora. Bromo mais ainda, né? Mas daí, então o cloro sai e é substituído pela primeira metila. A carbonila se mantém intacta. Daí, uma vez que tenha sido substituído, reação de substituição acílica, daí você obtém uma cetona. Daí entra o segundo, né, por isso que tem dois, né? O segundo metila, daí você tem também um álcool terciário. Agora uma coisa interessante, se em vez de você usar, né, um aldeído ou uma cetona, você usar o CO2, que é uma carbonila dupla, o CO2 tem reações interessantes, ele atua como se fosse uma carbonila também, né? Digo, um composto carbonilado, é um composto carbonilado. Então, o carbono aqui, ele tem todas as propriedades dos compostos carbonilados, inclusive duplamente, né? Tem duas carbonilas, é uma carbonila geminal, né? Gêmea, né? Então entra o carbono negativo, que é um carbânio, é um nucleófilo, tá ligado ao magnésio, não esqueça. Carbono ligado ao magnésio, o carbono fica com os elétrons magnésios. Dessa vez ele fica, é um metal. Esse carbono negativo com o seu parzinho de elétrons vem aqui, pam, entra no carbono carbonílico. O par de elétrons sobe para o oxigênio, fica oxigênio negativo. Esse oxigênio negativo pega um hidrogênio e forma um álcool, que é um OH de um lado. É isso aqui, ó. A metila entrou, uma das carbonilas se mantém, o outro oxigênio da carbonila virou um O-, daí você coloca um H+, para, né, aquela história disso. Porque quando você faz a primeira adição, esse oxigênio fica negativo. Quem que é o contraído do oxigênio negativo? O magnésio positivo, né? O magnésio está positivo sempre, ele está aí, ele é um íon espectador, ele está aí sempre positivo. Ele perdeu os elétrons para o carbono, ficou positivo, e os elétrons que estavam do carbono foi transferido para o oxigênio. O magnésio continuou positivo, ele é positivo como contraíon do carbono, e depois se torna contraíon do oxigênio. Daí você tem que colocar um H+, para deslocar o magnésio, né? Para desfazer o sal de magnésio. Daí o H+, você entra aqui onde estava a carga negativa sobre o oxigênio, formando o ânion, né? O alcóxido, né? Um alcóxido, né? Um álcool negativo, um alcóxido do magnésio. O magnésio estava positivo aqui do lado. Quando você coloca um ácido, você introduz um H+ no O-, né? Aí é ligação covalente, não é um sal mais, forma um álcool. Então uma dessas hidroxicarbonilas aqui viram, né, uma hidroxila. Então, é uma maneira de produzir ácidos carboxílicos. Se você quiser um ácido carboxílico diferente, você usa um magnesiano, em vez de ser um CH3, pode ser outra estrutura do magnesiano. Essa estrutura vai entrar aqui, ó. Uma maneira de você obter compostos carbonilados. Resta saber como se faz magnesianos, né? Magnesiano, você pega o brometo de metila aqui, no caso, e introduz, e só joga magnésio lá. A partir do aleto, né, de alquila, você joga o magnésio se insere entre o bromo e a metila, ou o grupo alquila qualquer, ele se introduz aqui no meio. O bromo anteriormente o bromo estaria ligado diretamente à metila. Você joga magnésio metálico, ele se introduz aqui entre os dois, formando o sal de magnésio. Tá? É uma coisa interessante, a formação de sais de magnésio. Então, bom, outro nucleófilo que pode reagir com compostos carbonilados, sejam aldeídos, sejam cetonas, é o grupo acetileno. Tá? Acetileno é tripla ligação aqui. Tem que ser um acetileno terminal. Tá? O que é um acetileno terminal? É quando a tripla ligação está no final da cadeia. Existe uma cadeia carbonilada e o último carbono, né, da cadeia, ou no começo ou no fim, na extremidade, ele tem que acabar, né, a cadeia tem que acabar em C tripla C. Por que isso tem que acontecer? Porque esse carbono da extremidade tem que ter um hidrogênio ionizável aqui. Daí esse hidrogênio que fica no final da cadeia, ele sai com facilidade, usando uma base, ele sai e forma um ânion, né, um carbânio aqui, chamado íon acetileto. Esse íon, né, ele é um nucleófilo, como todos os outros. Em carga negativa, ele vai atacar o carbono carbonílico, o par de elétrons sobe, fica no oxigênio. Né? O contraíon do acetileto, pode ser um sódio, um lítio, fica formando sal aqui com o oxigênio negativo. Né? Aí você coloca um H3O a mais para introduzir um H mais aqui
no oxigênio negativo, formando um álcool terciário, né? Só que é um álcool terciário, chamado álcool propargílico, tá? Toda vez que tiver uma tripla ligação assim, ligado ao carbono, a hidroxila, você tem um grupo propargil, né? Propargílico é um álcool terciário. Você também pode ser o cianeto, né? O cianeto pode fazer isso também. O cianeto é um ânion, é um nucleófilo, é um sal, cianeto de potássio, cianeto de sódio. Cuidado, né? Ele é um gás. Se você jogar ácido clorídrico em cima do cianeto, forma um gás cianídrico, né? Que se respirar esse negócio, você liga na hemoglobina, você fica intoxicado, né? Sua hemoglobina fica envenenada, porque ele se liga, o ácido cianídrico se liga no oxigênio com melhor afinidade do que o oxigênio. Então a pessoa fica respirando oxigênio, mas o oxigênio não consegue se ligar na hemoglobina, não consegue ser transportado, porque o cianeto entra lá e se liga no ferro da hemoglobina e não se desliga mais. O oxigênio se liga na hemoglobina e se desliga, né? Vai para a célula, se solta lá, porque é um equilíbrio, né, químico. Chega lá, o número de choques, não existe oxigênio nas células longe, né? Nas células não existe oxigênio, a quantidade de oxigênio desaparece. Então, para que o oxigênio se ligue na hemoglobina, precisa se chocar com ela. Choques, né? Não existindo oxigênio, os choques com oxigênio desaparecem, né? A reação é reversível. Então ele começa a se sair e não existe oxigênio para se chocar, para voltar a se ligar. E aí, quando a hemoglobina está no pulmão, daí tem grande quantidade de oxigênio. Quando vai acontecer choques, né, entre o ferro da hemoglobina e o oxigênio, as moléculas de oxigênio, porque tem bastante. Daí a hemoglobina vai acabar se saturando de oxigênio. Daí ele vai saturado. À medida que ela vai saindo, o oxigênio vai se escasseando. Cada vez que um oxigênio se desprende, né, do ferro da hemoglobina, não vem outro oxigênio para se ligar, né? Que é um equilíbrio dinâmico, as coisas estão entrando e saindo, É equilíbrio, mas é dinâmico, a coisa está... É uma dinâmica, entra, sai, mas entra e sai com velocidades diferentes. A velocidade de saída é sempre igual. Agora a velocidade de entrada depende da quantidade de oxigênio que tem, porque vai depender dos choques. Então ele sai sempre com a mesma velocidade, mas está entrando, né? Dependendo da quantidade de oxigênio que está entrando, sempre está repondo. Sai o oxigênio, né, se desliga do ferro, né, o tempo está se desligando uma certa velocidade, 10 por segundo está se desligando, mas está sempre vendo a entrada, dependendo da quantidade de oxigênio presente, sempre ele volta a oxidar a hemoglobina. Agora lá nas células não existe, né, mais oxigênio, daí a hemoglobina fica desoxigenada, se chama desoxihemoglobina. Tem a oxi e a desoxihemoglobina, né? Então, no caso aí, o cianeto, ele se liga na hemoglobina e não se desliga mais, né? Ele não tem velocidade de saída, ele só tem velocidade de entrada, né? Ele entra e depois não sai. E como que você faz com uma pessoa que foi intoxicada com cianeto? Mete oxigênio puro, né? Máscara de oxigênio, para ver se você consegue deslocar o cianeto com grande quantidade, né? Os oxigênios ficam batendo ali em grande quantidade de oxigênio, para ver se desloca o cianeto, né? Se isso não resolve, qual é a saída? Transfusão de sangue, já tira, coloca o cara lá, mete sangue, né? Começa a tirar o sangue do cara de uma vez e introduzir sangue na outra. No caso seria melhor introduzir, né, sangue numa veia e retirar o sangue por uma artéria, né? Porque a artéria, a pressão positiva vai jorrar, né? E na veia você vai introduzindo sangue bom, né? De alguém que seja um doador aí, tentar salvar o cara. Bom, cianeto, né? Tá aqui o cianeto. O cianeto é um sal, né? Normalmente é um cianeto de potássio e tal. Daí ele vem e se liga do carbono carbonilo, como todos os nucleófilos, né? E forma o álcool, né? No final das contas, né? O oxigênio fica negativo, o par de elétrons sobe. O contraíon do cianeto, se for cianeto sólido, vai ser o contraíon desse sal, o alcóxido, né? Aí você coloca H3O mais para protonar o O menos, que se forma lá no mecanismo que eu disse. Aí forma o álcool, é um álcool terciário aqui também, né? Se for um aldeído também dá certo, tá? Essas reações foram colocadas para cetonas aqui, mas pode ser aldeídos.
Quando você tem o mesmo carbono ligado a um cianeto e a uma hidroxila, é um álcool ou é uma nitrila? Nenhum é outro, é uma cianohidrina, né? É uma nitrila e é um álcool, uma cianohidrina, tá? São cianohidrinas. Tem a hidroxila de um álcool e tem o cianeto de uma nitrila, né? Um cianeto, né? Então é a cianohidrina. Essa cianohidrina você pode fazer um monte de coisa com ela. Você pode hidrogenar essa tripla ligação e formar, né, uma amina primária, né? Você pode hidratar isso aqui, né? Fazer uma hidrólise dessa tripla ligação. Se você fizer uma hidrólise dessa tripla ligação, você vai ter uma amida, né? Vai ter uma amida aí. Se você pegar essa amida e continuar, né, hidratando ela, fazendo uma hidrólise, né, continuar hidrolisando, você vai transformar a amida num ácido carboxílico. Lembra que os aminos, você teria um amino álcool, né? Primeiro, né? Isso aqui se transformaria num amino, você teria um amino álcool. Depois se transformaria, né? Se quiser, também pode hidrolisar e você tem um grupo amida. Seria um alfa amido álcool, né? Se você continuar hidrolisando a amida, você tem um ácido carboxílico. Aí você tem um alfa hidroxi, né? Ácido, né? A gente sabe que é alfa-aminoácidos, teríamos um alfa-hidroxi ácido, aminoácido, né? Não é mais um amino, seria um álcool-ácido, né? Alfa-hidroxi ácido, então não é um alfa-aminoácido, é um alfa-hidroxi ácido. Interessante, um alfa-hidroxi ácido. Podíamos fazer proteínas, será? Com alfa-hidroxiálcools ácidos, né? Seriam poliésteres, né? Não seriam poliamidas, né? Poliésteres, poliamidas, né? Bom, isso aí daria um projeto. Reações de substâncias carbonadas com íons doadores. O hidreto, tá? O hidreto é um ânion também, né? Assim como os carbânios, né? A gente viu aqui carbônio negativo, cianeto com carbono negativo. Aqui nós vimos um carbono negativo de um magnesiano, né? Aqui nós temos o hidreto, tá? Essas espécies aqui são espécies que produzem ou doam hidretos. Hidretos é hidrogênios negativos. O hidrogênio negativo você tem que ter uma fonte acessível, fácil de obtenção de hidrogênio negativo. O hidreto, ele é uma espécie muito reativa, não pode ver água, não pode ver oxigênio, não pode ver gás carbônico, não pode ver nada, que ele reage com tudo, né? Então é complicado. Então o que você faz? Você usa ele na forma de um sal chamado borohidreto de sódio. O borohidreto de sódio é um sódio sólido branco, fino. É bom sempre proteger ele da umidade, do oxigênio e tal. Você fecha, mantém no dessecador. A hora que você quiser, você pega uma colheradinha dele e joga na reação. Ele vai gerar os hidretos, tá? Daí o hidreto se formando, imagina, isso aqui é a mesma coisa que um hidrogênio negativo. O hidrogênio negativo vai se ligar aqui no carbono carbonílico, tal como acontece com todos os nucleófilos. O hidreto não é né? É uma base muito forte, portanto ele não sai, né? Ele só se entra e não sai mais. Já tinha um hidrogênio ligado ao carbono carbonílico, agora tem dois, ó, esses dois aqui. E o oxigênio sempre se converte numa hidroxila, tá? Sempre se converte numa hidroxila. Então tá aí, se formou uma hidroxila. É claro que inicialmente ele fica O menos, né? O par de elétrons sobe para o oxigênio e fica O menos. Mas daí você coloca um H3+, que é um H+, né? Um H+, se liga no oxigênio e forma hidroxila. Carbonila vira hidroxila. No caso, um álcool primário. Por quê? Primário. Porque você partiu de um aldeído. Se você partir de uma cetona, em vez de ter hidrogênio aqui, você teria... Aqui você teria dois R's, né? Um R já é pré-existente e um R que, né, da cetona. Seria um 2, né? É o caso aqui, né? Dois R's, tá? Dois R's aqui e um hidrogênio que entrou que não dá pra ver que está embaixo, tá? O hidreto, né? O hidreto entra entre esses dois ligantes, né? Entre os dois R's. Então tem os dois R aqui e o hidrogênio. Virou um álcool secundário, né? Que tem dois R's. Aliás, um álcool terciário, né? Certo, um álcool terciário. Muito bem. Ele diz álcool secundário. É álcool secundário, né? Caramba, aqui é hidrogênio, tá? Aqui embaixo é hidrogênio, então é álcool secundário. Esse carbono é um carbono secundário, tá?
Tem um álcool primário que vem de um aldeído, né, um aldeído qualquer que não seja o formaldeído. Se for uma acetona, dá um álcool secundário. E se for um éster, o hidreto entra em todos eles, tá? O hidreto entra aqui no carbono do éster, certo? E daí substitui o OR, né? Acontece uma primeira substituição, porque o R é substituível. Então quando o hidreto vem, ele substitui o primeiro hidreto que entrar, vai substituir o alcóxo. O alcóxo vai sair, tá aqui, ó. E ele recebe um hidreto também, você tem que colocar hidreto em excesso. Daí quando esse OR sair, ele vai receber um hidreto, vai virar um álcool, certo? E daí, uma vez que o hidreto tem entrado, forma um aldeído aqui. O hidreto entrou, substitui o OR, forma um aldeído, com um H aqui no lugar do. Esse aldeído acontece como aconteceu aqui, havendo hidretos, vai virar um álcool primário, tá aqui, álcool primário. Então existe um excesso, tá? Só que isso daqui vai melhor com hidreto de lítio e alumínio, né? O outro é boro-hidreto de sódio, e aqui é hidreto, lítio e alumínio. Por que o hidreto, lítio e alumínio é melhor para isso daqui? Porque ele usa alumínio, né? O outro usa boro, né? O que usa boro usa um metalóide, né? O boro é um metalóide, é um semimetal. O alumínio é um metal de fato, né? Então quanto mais metálico, mais caráter doador de elétrons. O hidrogênio aqui está ligado ao metal, né? Aqui atrás o hidrogênio está ligado ao boro. Ambos tem o sódio aqui, né, que é o metal, e lá tem o lítio, mas, né, o importante é hidrogênio ligado ao alumínio e lá hidrogênio ligado ao boro. Então o hidrogênio sai melhor aqui, né? É uma base, libera hidretos melhores quando tem hidrogênio ligado ao alumínio do que quando tem hidrogênio ligado ao boro. Tudo corre da mesma maneira, produz hidretos. Só que esses sais, né, boro, hidreto de sódio, hidreto, lítio e alumínio, são fontes de hidreto, como eu falei, mas eles não são solúveis em solventes orgânicos, são compostos iônicos. E daí quando muitas vezes você quer esfriar a reação, quer manter a reação mais lenta, e ele não dissolve muito bem. Então você usa esse composto aqui, que é o DIBAL. DIBAL se chama diisobutilalumínio. Hidreto de isobutilalumínio. De iso porque tem do lado um isobutil, do outro lado tem um isobutil também, e um hidreto. Por que hidreto? Porque é o hidrogênio ligado ao alumínio, né? É um hidreto. Hidreto porque o hidrogênio aí sim ele ganha os elétrons, porque ele está ligado a um metal, né? Quando está ligado a um alumínio, quando está ligado a um boro, ele sai ganhando os elétrons. Ele forma um sal, ele fica com carga negativa, né? Certo? Mas é uma espécie muito reativa. O hidrogênio não consegue manter esses elétrons. Se ele encontrar água, ele perde os elétrons para o oxigênio da água. Se ele encontrar gás carbônico, ele perde. Ele reage com qualquer coisa que aparecer pelo caminho. Então esses reagentes são muito sensíveis, né? Muito reativos. E eles usam DIBAL porque ele se dissolve em solventes orgânicos, ó. Tem todas essas cadeias carbônicas aqui, né? Serve para ele reagir com solventes orgânicos. E daí você tem a doação de um hidreto também. Sai um hidreto aqui, se liga aqui, acontece tudo igual, né? Só que daí você consegue parar a reação na reação de substituição acílica. O hidreto entra e substitui o alcóxido. É que o aldeído que vai se formando, normalmente ele é atacado novamente por um hidreto, né? Vem um segundo hidreto e ataca o carbono carbonílico do aldeído que se forma intermediário aqui. Usando a baixa temperatura e um solvente, né, que se dissolve em solventes orgânicos aqui e tal, você consegue parar, né? E você só tem um hidreto para fornecer, lá você tem 4, tá? Boro, hidreto de lítio, hidreto, lítio e alumínio tem 4 hidrogênios, só tem um, então você consegue controlar para entrar só um, tá? Reação de ácidos carboxílicos com hidreto de lítio e alumínio também, certo? O primeiro hidreto vai se encontrar com H+ do ácido, vai formar hidrogênio gasoso, esse daí vai embora. Daí se forma um sal aqui, um ânion, né? Carboxilato, que perdeu um próton. Esse carboxilato é um carboxilato de alumínio, ele fica ligado ao alumínio. Mas daí, mesmo assim, vem um segundo hidreto e ataca o carbono carbonílico e substitui o sal de alumínio que está aqui. E forma um aldeído. E entra um hidreto.
Então forma aldeído. Só que esse aldeído, na presença de hidreto de lítio, entra um segundo hidreto, né, que é uma carbonila. Daí sim, uma reação de adição, não é de substituição. O primeiro hidreto entra para substituir o grupo O, né, o oxigênio, o sal de oxigênio aqui, que vai se formar. Daí o segundo hidreto, né, transformaria em álcool, né, mas ele, no caso aqui, forma um álcool. Então esses dois hidrogênios aqui seriam, poderia colocar em azul, né? Já são três, vem um aqui, né? Também esse álcool ele perde um próton e forma um sal, mas depois coloca ácido, né? O ácido desfaz o sal. Então esses dois hidrogênios aqui são que vieram do hidreto. Tá? Daí esse oxigênio fica negativo a princípio, tá? Mas ele ligado com alumínio positivo, formando um aluminato, né? Um aluminato ligado ao oxigênio aqui, o alumínio positivo, o oxigênio negativo. Daí você coloca ácido para desfazer o sal e colocar um H+, né, ligado ao oxigênio. O H+ e o oxigênio negativo formam OH. Bom, o cloreto de ácido também faz a mesma coisa, tá? Vem o hidreto, entra aqui e substitui o cloro. Rapidinho sai, daí entra o hidrogênio no lugar, forma um aldeído. Você pode usar o Dibal também, então daí forma um aldeído. Aí uma vez formado o aldeído, na presença de hidreto de lítio e alumínio, tem muito hidreto aí, daí um segundo hidreto vai entrar, vai transformar em álcool primário também, da mesma maneira. E se você pegar uma amida, vai vir o hidreto, certo? Vai virar um álcool, depois vai vir um segundo hidreto, vai sair água, tá? Mas o nitrogênio não vai se desprender, não. O nitrogênio não sai, porque o nitrogênio, para sair, ele teria que sair como um nitreto, né? Ele não sai, não, certo? Ele continua ligado lá. O nitrogênio vai ficar ligado até o fim com o carbono, sempre, né? Em todos os casos. Se for uma amina não substituída, que só tem hidrogênio, vai formar uma amida, né? Não substituída, vai formar uma amina primária. Se for uma amida monossubstituída, vai formar uma amina secundária, né? Se for uma amida dissubstituída, R2, hein, vai formar uma amina terciária, né? Certo? Esses mecanismos dessas reações estão lá. Se alguém está assim, mas eu não lembro como que isso acontece e tal, você pode ver o mecanismo passo a passo, como que é o procedimento, né? Sempre vai haver um ataque do hidreto aqui, o carbono carbonílico, o par de elétrons sobe para o oxigênio. Quando o par de elétrons retroceder, ele devia expulsar o NH2, mas não, né? Ele fica um álcool mesmo. Daí você coloca, né? Na verdade, o primeiro hidrogênio vai o H-, né? Vai reagir com o hidrogênio que sai aqui da amina, formar hidrogênio gasoso, né? Mas não vai tem lá o mecanismo, né? Ele é parecido, o mecanismo dele é parecido com a reação com ácido aqui, tá? Bem parecido, né? Com hidreto de a mesma coisa, tá? Aqui se formou um álcool, né? Essa hidroxila se manteve até o fim. Aqui a amina vai se manter até o fim. Quem vai sair é a carbonila, né? É só olhar o mecanismo lá. Se você agora reações de aldeído de cetona com aminas. Então, se você tiver as aminas não são ânions, né? A gente viu os magnesianos, que é o carbono, é um carbânio, né? O acetileno, que é um carbono negativo de uma tripla ligação, do acetileno terminal. O cianeto, que é um ânion também. Os hidretos de alumínio e de lítio, que são ânions também, hidrogênio negativo. Mas pode acontecer reações com espécies neutras, tá? Neutras, daí você tem que usar catalisadores. No caso, é o caso aqui. Você pode usar a amina. A amina, ela é famosa por ter pares de elétrons, né? Ela pode atuar como nucleófilo. Não é um ânion, né? Mas tem um par de elétrons. Ela é básica, né? Então ela tem um par de elétrons aqui. É como se fosse um ânion, né? Esse par de elétrons, ele vem e ataca o carbono carbonílico. O oxigênio fica negativo, recebe um próton. Por isso que é colocado prótons aqui. E quando você coloca o próton, esse próton é importante.
O próton vai se ligar com quem? Com o oxigênio da carbonila ou com o nitrogênio? Aí o nitrogênio tem par de elétrons, ele vai se ligar no nitrogênio. Não, vai se ligar no oxigênio da carbonila, tá? Porque temos uma ligação π ali, lembre-se, o par de elétrons move-se para o oxigênio. Ligação π, está sempre acontecendo isso, né? Isso aqui é característico, o oxigênio está puxando os elétrons do carbono, está sempre o oxigênio, né? Os elétrons estão sempre sobre o oxigênio, existe uma densidade muito grande de elétrons, é ligação π, né? O oxigênio tem muita afinidade eletrônica, puxa os elétrons para si, os elétrons estão todos sobre o oxigênio. Daí vem o H+, e se liga aqui, nesse oxigênio. Consequentemente, esse carbonilo fica mais eletronegativo, né? Fica mais eletrofílico. E daí sim vem o nitrogênio, por isso que tem que ter um ácido, para fazer exatamente isso. Daí vem o nitrogênio e ataca o carbono, forma a ligação. Daí fica um OH, né? O OH e o nitrogênio, ambos ligados no carbono. O oxigênio ligado, né, de um álcool, o OH, e o nitrogênio do outro lado. Mas tendo ácido, um segundo H+, ainda vai se ligar com o oxigênio? Não, daí já não liga tanto, ele vai ligar no nitrogênio, mas às vezes em quando ele vai se ligar no oxigênio, daí vai formar um equilíbrio, tá? A segunda fase, né? Aí, tendo formado um álcool e tendo um nitrogênio ligado também ao carbono, aí o H+ pode ir tanto no oxigênio quanto no nitrogênio. Se vai no nitrogênio, a reação retrocede, quebra e volta para trás. Mas se esse segundo H+ for no álcool, ele desidrata, forma água. E o nitrogênio estabelece uma dupla ligação. Então, esse NH2 pode estar ligado a um Z qualquer. Esse Z pode ser um grupo alquilo, tá? Pode ser uma hidroxila de uma hidroxilamina. Pode ser outro NH2, né? Dois NH2 um ligado com o outro, de uma hidrazina. Pode ser um NH ligado a um fenil, né? Seria fenilhidrazina. Pode ser o NH fenil, nitrofenilhidrazina. Pode ser o NH2CO, seria uma semicarbazida, né? Então existem várias estruturas que tem esse NH2 ligado a um Z aqui. Esse Z pode ser um monte de coisa, né? E a reação vai dar certo do mesmo jeito. Vai se formar um monte de produtos diferentes aí, dependendo do Z, né? For utilizado. Sempre usando H+, tá certo? Então é uma fonte de, né? Isso que se formou aqui é uma imina. Quando você tem uma dupla carbono-nitrogênio, você tem uma imina. Se tiver uma tripla, é uma nitrila. Se tiver uma dupla, uma imina. Se tiver uma simples, uma amina. Amina é ligação simples carbono-nitrogênio, amina. Se for dupla, é imina. E se for tripla, é nitrila, o cianeto, né? Então, tá aí, forma uma imina. Se você tiver uma amina secundária, isso aqui é uma amina primária, tá? Ligada a um R. Tem dois hidrogênios ligados ao nitrogênio, então amina não substituída. Se você tiver uma amina secundária, ou seja, o nitrogênio está ligado a dois R's, então só tem um hidrogênio. Daí a dupla ligação não vai ser mais entre o nitrogênio e o carbono para formar uma imina, vai se formar uma dupla adjacente aqui. Tem que ter um hidrogênio, tá na posição alfa. Essa posição se chama posição alfa. O carbono alfa não é o carbono carbonílico, ó. O carbono alfa é o carbono ligado ao carbono carbonílico, pode ser de um lado direito ou esquerdo, tá? É o carbono ligado ao carbono carbonílico, que é o carbono alfa. Esse carbono alfa tem que ter pelo menos um hidrogênio, que daí esse hidrogênio sai com o hidrogênio que já tem no nitrogênio. São dois hidrogênios que vão ficar com o oxigênio para formar água. E daí vai se formar uma dupla ligação adjacente aqui, né? Adjacente à ligação do carbono e nitrogênio. Isso daqui se chama enamina, tá? Enamina é quando o nitrogênio está ligado com uma ligação simples a um carbono olefínico, né? Carbono olefínico aqui, de um alceno. Aí você tem uma enamina, en de dupla ligação, né? E se fosse um oxigênio no lugar do nitrogênio nessa ligação com a olefina, em vez de ser um enaminas, que seriam em álcool, né? Em álcool seria um enol, né? Enol, em com amina é enamina, em com álcool é ol, né? Os álcools são óis, então em com mais ol dá enol.
Então enóis, formariam os enóis. Enóis, enaminas. Enamina é quando o nitrogênio está ligado a um carbono com dupla ligação, enamina. Oxigênio ligado ao carbono, enol, tá? En com ol, enol. Certo? Então os enóis, os alcenos e as enaminas são nucleófilos. Por quê? Porque nós temos uma ligação, né? Se alguém já estudou reações de adição, os alcenos, essas insaturações de forma geral, elas podem receber, né, eletrófilos, que é uma ligação pi, né? Então os eletrófilos vêm e se adicionam a essas ligações duplas, né, essas insaturações. Se existe eletrófilos que gostam dessa insaturação, essas insaturações são chamadas de nucleófilos, elas gostam dos eletrófilos, né? Então elas são nucleófilos, assim como os nucleófilos gostam dela porque são, né, tem muito elétrons, né, a ligação P é rica em elétrons, então são eletrófilos. Elas por sua vez gostam dos espécies que têm carga positiva, que são os nucleófilos, né? Então eles são chamados, são considerados nucleofílicos, eles estão ricos em elétrons, eles gostam de carga positiva. Quem que é mais nucleofílico? Um alceno, né, um enol ou uma enamina? A enamina, o nitrogênio está aqui para doar elétrons por efeito mesomérico. Ele tem um par de elétrons, ele doa elétrons. Então é o mais nucleofílico deles. Se você pegar e colocar um oxigênio, ele doa elétrons também. Daí vem em segundo lugar. E se você colocar um carbono qualquer, daí é o alceno, né? O alceno comum é o menos nucleofílico de todos. Ah, mas o oxigênio é retirador de elétrons porque ele tem muita afinidade eletrônica, isso aqui. Sim, é verdade, ele tira por efeito indutivo, mas ele doa por efeito mesomérico. Certo? Então, quando acontecer de haver um ataque à insaturação, o oxigênio, mesmo não gostando de perder elétrons, ele vai doar o par de elétrons para estabilizar a carga positiva. Ele vai estabilizar a carga positiva. Agora, um carbono aí não tem como estabilizar a carga positiva, né? Se tiver um carbono aqui. Agora um nitrogênio estabiliza, porque ele tem par de elétrons para doar, certo? A carga se deslocaliza. Uma hora está sobre o nitrogênio, uma hora está sobre o carbono. Uma hora fica circulando aí. Isso estabiliza a carga positiva e facilita a reação. O oxigênio faz isso também. Ele é eletronegativo? É. Né? É instável ficar a carga sobre ele? É. Mas ele distribui as cargas. Ao distribuir a carga, a estabilidade aumenta. Então favorece. Entre os grupos aminas que eu falei que tem o Z, né? O Z ligado ao NH2, nós temos a hidrazina. A hidrazina, quando encontra um composto carbonilado, acontece uma redução chamada redução de Wolff-Kishner, que transforma uma carbonila num grupo metileno, hidrogênio, tá? Tem um mecanismo dessa reação, tá? Vocês podem usar. Tem que ser feito em presença de uma base e com aquecimento, tá? Acontecer. Então, uma reação útil. Você transforma um grupo carbonílico, seja de um aldeído, seja de uma cetona, em um hidrocarboneto. Tá? Então, às vezes é importante fazer isso. Bom, reações de aldeídos ou uma cetona com oxigênio nucleofílico. Né? Então, você pega. Você pode, assim como a gente ouve reações com nitrogênio, né? Todas essas reações aqui são com nitrogênio, né? Nitrogênio de uma amina primária, de uma amina secundária, de uma amina terciária, de uma, né, um NH2. Agora a gente está vendo com oxigênio, tá? Da mesma maneira, o oxigênio tem par de elétrons também. Só que agora a reação já é reversível, tá? É reversível. Você coloca um H+, assim como foi colocado o H+. Para que serve esse H+? Esse H+ vai se ligar com o oxigênio da carbonila. É ali que ele se encontra os elétrons, ele se liga nesse oxigênio. Esse oxigênio fica positivo, ele transfere a carga positiva para o carbono carbonílico. Daí ele captura o par de elétrons do oxigênio. O par de elétrons vem aqui e ataca. Daí esse oxigênio fica negativo e entra um OH também aqui da água. Daí fica 2. Isso se chama um diol geminal, né? Diol geminal. Deixa eu desligar o som ali porque está complicado.
Continuando aqui. Então, esse par de elétrons pode vir de um nitrogênio, né, como a gente viu aqui, de um nitrogênio que por sua vez está ligado a um grupo qualquer, né, um nitrogênio nitrogênio, mas também pode vir de um oxigênio, que seja da água, que seja de um álcool, né? Então o par de elétrons aqui. Só que você coloca o H+, certo? O H+ faz o que? O H+ sempre vai no oxigênio da carbonila. É lá que os elétrons estão. Ele se liga aqui. Ao se ligar aqui vira um OH, né? Vira um hidroxila. O carbono fica positivo, fica ativado. Daí sim, esse carbono positivo é que vai pegar os elétrons do oxigênio da água ou do álcool, né? Vai ligar aqui. Daí já temos um O negativo, que é um alcóxido, né? Um O negativo. Ele recebe o H, porque ele recebeu o H virou, né, um OH. E entra um OH da água aqui. Então por isso que forma um dihidróxido. Esse OH da água, a água tem 2 hidrogênios, né? Daí um hidrogênio sai na forma de H+. Um H+ entra aqui e o outro H+ sai da água quando o oxigênio se liga aqui. Por isso que forma um diol geminal, né? A gente chama de hidrato, tá? Hidrato é quando uma molécula de cetona ou dedo se adiciona uma molécula de água. O que aconteceu? Uma molécula de água se adicionou ao composto carbonilado. Pode notar que antes só tinha um oxigênio aqui e agora tem um hidrogênio a mais e um OH+. Uma molécula de água adicionada aí a esse composto carbonilado. Então se diz que ele se hidratou, né? Assim como existe um composto, os anidridos, né, que perdem água, existem as moléculas que acumulam, né, adicionam-se à água, né? A água se adiciona a essas moléculas. Aí se diz que são hidratos, né? Então aqui nós temos um hidrato. Um hidrato. Então isso acontece com aldehídos cetonas, tá? Aqui eu já tive que fazer esses desenhos, que não deu tempo, estava preparando isso agora de manhã para concluir, não deu tempo. Mas já significa também que estamos no fim aqui desse tema, né? Outras reações ainda que se pode fazer. Você pode reagir com álcool. Aqui a gente reagiu com água. Aqui a gente está reagindo com álcool. Se colocar ácido clorídrico, nota que a reação é reversível. Se colocar H+, o H+ se liga ao oxigênio da carbonila, formando uma hidroxila. O carbono fica positivo, né, quando o H+ se adiciona ao oxigênio. Daí vem esse par de elétrons aqui do oxigênio e ataca o carbono carbonila. E se forma aqui. Inicialmente esse oxigênio está com um próton ligado aqui, mas o próton sai. Assim como um próton entra no oxigênio lá em cima, um próton sai aqui de baixo. Se essa reação, por sua vez, pode sofrer a entrada de um segundo álcool, né? Certo? Pode haver a entrada de um segundo álcool. Um segundo H+ ataca esse oxigênio aqui, forma H2O aqui em cima, né? Esse H2O protonado sai, um par de elétrons do oxigênio forma uma dupla aqui, fica como se fosse uma carbonila alquilada, né? E daí vem um segundo álcool e ataca esse carbono aqui, formando um cetal. Aqui, quando só tem um OR ligado ao carbono, e esse carbono está ligado a uma hidroxila, isso aqui chama M-cetal. Quando tem 2 ORs, né, OR em cima e OR ligado ao carbono, isso se chama cetal. Então cetal é quando você tem um diéter, né? Isso aqui é um diéter geminal, né? Um composto éter é quando tem uma ponte entre um carbono e outro carbono, tem um oxigênio fazendo ponte. Então nós temos uma ponte carbono-oxigênio R em cima, né? Seria um éter, carbono, oxigênio R embaixo, outro éter. Estão no mesmo carbono, então é um éter geminal, né? Estão no mesmo carbono. Isso quando acontece de um éter geminal no mesmo carbono. O grupo funcional se chama cetal. Quando só tem um OR e o outro continua sendo uma hidroxila, nós temos um M-cetal, né? Certo? Ou acetal, né? O M-cetal. Então M-cetal ou acetal. O outro é cetal mesmo. O outro é acetal. Então isso aqui são reações reversíveis, tá? Você consegue fazer que uma reação vá para uma direção para outra mexendo na concentração dos reagentes. Lembre-se, os choques. Essa reação produz água. Se você adicionar água, né, na reação, moléculas de água vão começar a se chocar aqui com a estrutura, fazendo com que a reação retroceda. Se você retira as moléculas de água do meio reacional, elas não têm como continuar se chocando
com o cetal. Tem que chocar, né? Chocou, gera reação inversa. No caso que inverte a reação, né? Para ir para essa direção, o álcool tem que se chocar com, né? O molécula do álcool tem que se chocar com carbonila do aldeído ou cetona. Então tem que ter bastante álcool. Aumenta a concentração de álcool, você favorece a reação acontecer no sentido do produto. Mas uma vez que a água vai se formando, se ela vai se acumulando, ela começa a se chocar com o álcool, fazendo a reação retroceder. Então você tem que tirar o álcool e adicionar álcool. Retirar a água, né? E adicionar o álcool. Se você mexe nisso, né? Se você quiser fazer que a reação vai numa direção, você coloca os reagentes para se formar em grande quantidade para formar o produto e vai retirando os subprodutos da reação, né? Que é a água no caso. Se você quer que a reação vá para a direção de formação da cetona ou do aldeído, coloca a água e hidrolisa o cetal, ele vai ser hidrolisado. Isso aqui é usado como grupo protetor, a gente vai ver. Está aqui o grupo protetor, né, Matheus? Estava perguntando sobre grupos protetores. Está aí. Note que entrou 2 moléculas de álcool. Tá? Mas a minha dúvida é, se tiver uma amida, uma carbonila de amida, eu consigo proteger da mesma forma? De uma amida? Está aqui a amida, tá vendo? A gente vai ver, aqui são grupos protetores de forma geral, né? Então aqui nós temos o grupo protetor para proteger uma amida aqui, tá? A gente vai ver ela na sequência. Porque existem grupos protetores para proteger a amida, para proteger álcool. Aqui nós estamos vendo o grupo protetor, no caso, o grupo... Esses cetais são usados como grupos protetores para proteger carbonilas, tá? A gente já vai passar aí, agora que a gente está entrando nesse grupo, os protetores, né? Então, se você tem uma carbonila, seja de um aldeído, seja de uma cetona, e você quer proteger ela, é porque você vai colocar um nucleófilo na reação, por algum motivo, para que ele reaja, faça uma reação de substituição nucleofílica, né? Lá em algum ponto da molécula. Mas em outro ponto da molécula tem uma carbonila, você não quer mexer nessa carbonila. Mas se você vai colocar um nucleófilo na reação, isso automaticamente o nucleófilo vai vir aqui também. Fazer uma adição acílica, né? Uma dessas reações com compostos carbonatos que a gente está vendo. Mas a gente quer colocar um nucleófilo para fazer uma SN lá em outro ponto da molécula, substituir um bromo por um nucleófilo lá, né? Uma SN, substituição nucleofílica. Então, como que eu faço para evitar que o nucleófilo venha aqui e ataque o carbono? Transforma esse carbono carbonílico em um cetal temporariamente, porque como a gente sabe que a reação é reversível, enquanto ele está mientras, né, como diz o Juan, né, mientras tanto, né, enquanto isso, mientras ele esteja protegido na forma de um cetal, você pode colocar um nucleófilo que não existe mais a carbonila temporariamente, ela está escondida na forma de um cetal. Daí o nucleófilo que se adicionar vai atuar em outras partes da molécula e a carbonila ficou como oculta, né, também protegida, né? Notem que eu adicionei aqui na reação de superior, eu reagi 2 álcools, né? O primeiro álcool formou o M-cetal, depois uma segunda molécula de álcool entrou em cima e o primeiro entrou embaixo. São 2 moléculas de álcool, portanto. Formou o M-cetal, depois o cetal, certo? Fique bem claro aqui, né? São 2 moléculas. Agora, se as 2 hidroxilas, ó, estiverem na mesma, seria um diol, né? Na mesma cadeia carbônica, né? Você não precisa de 2 moléculas de álcool, uma única molécula de álcool com 2 hidroxilas. Entra a primeira hidroxila no carbono carbonílico, entra a segunda hidroxila também no carbono carbonílico. Assim como aconteceu aqui, ó, primeira e segunda. Só que daí elas estão ligadas. Isso aqui é o etanodiol, né? Etanodiol. Ou também etilenoglicol, né? Ele é usado como anticongelante, né? Teve um problema na Baker, na cerveja Baker, parece, lá em Minas Gerais, que eles refrigeravam a cerveja e usavam, né, o etilenoglicol, que é essa substância aí, etanodiol, né? Etilenoglicol. E o etilenoglicol é usado por quê? Porque ele não congela, né? A água, quando chega a 0 graus centígrados, congela. Daí para de circular pelos encanamentos de refrigeração, pelas serpentinas. Se eles usam etilenglicol, você pode baixar a menos 20 graus, menos 10 graus, né? Que continua líquido. Então é usado como aditivo de radiador de carro para refrigerar. No Brasil não tem esse problema, mas nos Estados Unidos e outros países gelados aí,
se você colocar água para, né, como a gente faz, né, coloca água para refrigerar o radiador do carro, porque o motor esquenta, ele precisa ter refrigeração, né? Então tem água lá para ficar circulando. Se você coloca água e vai dormir, no outro dia, numa nevada, né, muito forte, a água congelou tudo dentro do sistema de refrigeração do motor, e daí a coisa vai ter problema, né? Então o que eles colocam? Eles colocam etileno glicol. O etileno glicol é um anticongelante, ele evita que aconteça congelamento da água. E é isso que eles usavam na Baker lá, né? Colocava etileno glicol para refrigerar a fermentação. A fermentação esquenta durante o processo de fermentação, eles têm que controlar a temperatura e usar o etileno glicol. Acontece que houve um vazamento desse etileno glicol que escapou da serpentina de refrigeração e começou a contaminar a cerveja. E os caras, eu acho que não notaram e soltaram essa cerveja contaminada com etileno glicol no comércio. E as pessoas andaram bebendo e se envenenando, acho que até morreu gente. Isso é um problema muito grande para a empresa, né? Imagina, né? Caso de morte é complicado. Mas está aqui, o etileno glicol, tá certo? O etileno glicol é um diol, então você não precisa usar duas moléculas de álcool para entrar a primeira e depois entrar a segunda. Na mesma molécula de etileno glicol você tem as duas hidroxilas, ela entra a primeira de novo, só que daí forma um sistema cíclico. A primeira é intermolecular, a segunda é intramolecular, né? Fecha formando um ciclo. Também usa o H+, o H+ vai atacar o oxigênio, protona o oxigênio fica positivo, a carga positiva se transfere para o carbono estando positivo ele ataca, né? Pega os pares de elétrons do oxigênio do álcool que ataca o carbono, né? Daí esse oxigênio fica positivo, mas que jeito que o oxigênio faz? Se livra do H+, né, desse hidrogênio que fica ligado aqui. Esse H+ que saiu, já existe um H+ ligado no oxigênio. Ele vai lá e se liga no oxigênio, formando água, tá? Então o oxigênio já tinha recebido um H+, recebe um segundo H+, e esse oxigênio sai. E esse outro oxigênio do diol ataca de novo o carbono carbonílico, fechando o sistema. Tem um mecanismo, tá? Tem um mecanismo lá, se alguém quiser ver em detalhe. É uma reação reversível, obedece à lei das massas, né? Lei das massas, do equilíbrio químico, né? Se você coloca um reagente, se colocar mais etileno glicol de um lado, os choques vão ser mais frequentes, a reação tende a vir para cá. Se você coloca mais água na reação, os choques com a água vai aumentar e a reação tende a vir para a esquerda. Então você tem que retirar a água ou colocar água, depende do que você quer fazer, certo? Daí se protege, tá? Depois que você protege o carbonila, você desfaz esse grupo aqui. Esse grupo fica temporariamente ali ocultando a carbonila, né? Na forma de um cetal. Ela é uma carbonila disfarçada, né? Ela é reversível, ela depois volta a ser carbonila de novo. É como se fosse o Superman, o Batman, né? Que Clark Kent lá tira a camisa, coloca a camisa de Superman, né? Depois ele volta a tirar, então vira isso aqui tá, é o Clark, né? Ele não reage com ninguém. A carbonila reage. Depois que a reação, né, as turbulências passarem, você coloca reagentes muito, né, agressivos e tal, que poderiam atacar a carbonila e tal, eles atacam as outras partes da molécula que você quer e preserva a carbonila, você restaura ela. Se você quer proteger um álcool, você usa um silano, é o silício, né, ligado ao cloro. O cloro gosta de sair, certo? O silício fica positivo e esse silício positivo pega um par de elétrons do oxigênio. Daí o silício fica ligado ao oxigênio. O silício tem uma propensão a ligar-se com o oxigênio muito grande, né? Eles são do mesmo período, né? Não está no período inferior, né? O oxigênio está no segundo, o silício está abaixo do carbono. Mas o silício tem uma propensão muito, tem os silicatos, né? Que é a areia, a sílica, então o oxigênio se liga muito com o silício. E o cloro sai e o oxigênio entra, né? Essa amina que foi colocada aqui é uma trietilamina, também chamada de TEA, né? TEA, TEA. É o Ti, né? Ti dos ingleses, né? Meu tea, my tea, chá.
Aqui é trietilamina, né? Trietilamina. É uma base que é usada para retirar o próton aqui do álcool, tá? O H+ sai e se liga no nitrogênio. Esse oxigênio fica negativo. Esse oxigênio fica negativo, ele se liga com o silício e o cloro sai. Porque o cloro gosta de, né, ficar com o elétron, um elemento muito eletronegativo, uma base fraca. Quando ele está com o seu elétron, ele é uma base fraca. O cloreto, né? O cloreto é uma base fraca. Daí o silício fica ligado com o oxigênio, formando uma ponte éter, né? Éter. Não é um éter comum, porque um éter comum seria um carbono, oxigênio, carbono, né? Uma ponte. Mas aqui nós temos carbono de um lado e silício do outro. Mas o silício é parente do carbono, então podemos dizer que é um éter silício, né? Misto, né? De carbono e silício. Essa ligação ela é fácil de se desfazer, tá? A ligação oxigênio-silício, depois que o processo termina, você faz, né? Protege o álcool na forma de um éter com silício aqui, ele fica, né? Normalmente se faz a proteção do álcool por quê? É que todo álcool tem, né? Ele é prótico, ele pode liberar próton, pode liberar H+. Então esse H+ que sai do álcool, a acidez do álcool é uma acidez baixa, mas muitas vezes você quer usar né, vamos supor que você vai usar um hidreto numa parte da molécula. O que acontece? Esse hidreto você quer que ataque o carbono carbonílico de uma parte da molécula, mas tendo o H- sai, o hidreto vai se ligar com o H+ do álcool, certo? Esse álcool aqui vai liberar um H+, né? Porque na presença de um hidreto, que é uma base muito forte, o álcool vai se comportar como um ácido. Então você não quer que esse H+ do álcool, né, seja liberado. Todo álcool é um solvente prótico, ele pode liberar H+. Trocas de próton, né, sai um próton do álcool, recebe um próton do outro. Se você colocar deutério no álcool, você vai ver que uma hora ou outra o deutério está lá ligado com o oxigênio do álcool. Deutério é água, né, água deuterada, vamos supor. Você pega a água deuterada e coloca umas gotas de água deuterada, que é água pesada, que é HD, né? Não é H2O, não, seria D2O, né? Deutério ligado ao oxigênio, né? É o isótopo do hidrogênio. Esse deutério a gente faz experimentos, né, para ver para onde ele vai parar. Ele acaba fazendo trocas, né, com hidrogênios do álcool ou da própria água. Ele acaba, né, sai o H+ do álcool e entra um deutério, equilíbrio, né? Então é fácil de ver que esse hidrogênio aqui sai na forma de H+, certo? Então esse H+ pode interferir em algumas reações químicas. Então você quer deixar ele ligado, né, esse oxigênio na forma de um éter silício. Então é assim que se protege álcoois, tá? Os álcools são protegidos desse jeito. Depois você quebra isso aqui. É só colocar ácido fluorídrico, tá? Umas gotinhas de ácido fluorídrico, isso aqui se quebra e volta a ter o álcool original. Fácil de reverter a reação. Se você tem um ácido carboxílico, você pode proteger o ácido carboxílico transformando o ácido carboxílico num éster, certo? Porque o ácido carboxílico é aquele mesmo problema que eu acabei de dizer, agora é mais intenso, né? Nós temos o H+ aqui do ácido carboxílico. Esse H+ pode interferir em algumas reações químicas. Você não quer que ele interfira, né? Esse H+ vai atrapalhar. Então você não quer que o álcool, né, esse ácido carboxílico interfira, você tem que proteger esse ácido na forma de um éster. O éster não tem mais H+, não é mais um ácido, né? E o dia que você, né, o momento que você achar melhor reverter a reação, você faz a hidrólise, né? Você coloca água na reação, é aquela história, é um equilíbrio químico isso aí. Se você retira a água, você tende a formar o éster. Se você coloca a água, você tende a formar o ácido. Aí coloca a água na reação e ácido de novo, que ele volta a ter o ácido de origem. Isso depois que a reação, né, sensível à acidez tenha sido realizada. A mesma coisa com aminas. Notem que antes disso a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa reação dita de proteção aqui do ácido, a gente pode dizer que está protegendo o ácido na forma de um éster, mas também, visto de outro ponto de vista, você pode dizer que está protegendo o álcool também, né? O álcool fica protegido na forma de um éster. Você pode estar usando,
essa reação tanto para proteger o ácido carboxílico, para ele se transformar num éster, como você pode fazer essa reação para estar protegendo o álcool, para que ele fique na forma de um éster aqui, tá? Também se protege tanto um quanto o outro. Aqui não dá para se aplicar isso, porque alguém nunca vai proteger um cloreto de ácido, porque o cloreto de ácido nunca se refaz, né? Uma vez que ele tenha reagido, não é mais reversível a reação. O cloreto sai e não volta mais, tá? Você voltar a colocar esse cloreto aí no lugar onde ele estava, tem que usar esses reagentes poderosos aí, o cloreto de tionila, né? Pentacloreto de fósforo. É complicado você voltar a colocar o cloro no lugar. Não é com qualquer coisa que ele vai voltar, não. É complicado. Ele sai e não entra mais. É uma base fraca, ele não quer voltar. Então, isso daqui você não usa para proteger o cloreto, você usa para proteger a amina, tá? A amina, o cloreto sai, a gente sabe, né? O par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono. Por que vai acontecer? Porque o cloreto já é um retirador de elétrons muito poderoso. O oxigênio da cloreto também é um retirador de elétrons. Esse carbono está muito deficitário de elétrons. Então, quando vem um nitrogênio que é básico, um par de elétrons, uma base de Lewis, né? Ele ataca facilmente aqui, o par de elétrons sobe para o oxigênio. Quando o par de elétrons retroceder para restaurar a carbonila, expulsa o cloreto, né? O cloreto, ó, ele vai embora. Daí forma uma amida. Essa amida é uma maneira de se proteger, né, a amina, tá? Mas depois você vai ter que hidrolisar isso aqui, quebrar a ligação e voltar a reação para trás. Você não vai restaurar o cloreto mais não. Você vai, quando você hidrolisar isso daqui com água, aquecer, colocar ácido, é difícil hidrolisar amidas, né? A gente viu que a amida é os menos reativos da toda aquela série lá. Então você tem que colocar um ácido forte, né? Aquecer muita temperatura, muito ácido muito forte, água, em grande quantidade de água, né? Para aumentar os choques com água, colocar energia para que as reações, os choques, né? Colocar H+, ácido, para que ele se ligue aqui no oxigênio. Tudo isso para forçar a ligação aqui a quebrar, tá? Ela se quebra e você volta a ter o ácido. Você não vai voltar a ter o cloreto, não. Você vai ter o ácido carboxílico e a amina vai se liberar. É hidrólise de amidas, né? A gente já viu isso. Então isso aqui serve para proteger aminas. Você protege a amina na forma de uma amida. A amida não precisa ser protegida, a amida não reage com nada, né? A amida é a forma protegida de uma amina, né? É isso o que você queria saber, Matheus? É porque, professor, eu queria saber se dava para fazer uma reação utilizando o nitrogênio da amida. Ah, da amida. Aí depois para juntar esse quebra-cabeça, teria uma outra carbonila que eu queria reduzir. Só que meio que para proteger, eu teria que proteger também essa carbonila da amida, né? Ou não? Isso, é que uma vez que a amida tenha se formado, ela não é muito reativa, sabe? As amidas não são muito reativas. Tanto é que as amidas são as ligações que unem um aminoácido a outro, né? Então, existem os polipeptídeos, que são ligações entre aminoácidos, formar a cadeia polipeptídica, né? Elas são formadas por ligações amida, entre um grupo amino do primeiro aminoácido com o grupo ácido do segundo aminoácido. Forma uma ligação amida. E uma vez formada essa ligação amida, ela é estável, ela sofre reações de desidratação, por exemplo, para formar nitrilas. Pode sofrer reações de hidrólise para formar ácidos carboxílicos, seria a reação inversa dessa que está aqui. Pode ainda sofrer reações do tipo oxidativas, né, para formar nitrilas, tá? Mas você pode, né, numa situação especial, talvez conseguir fazer com que, uma vez formado a amida aqui, ainda tem um nitrogênio, né, com um par de elétrons. Esse par de elétrons desse nitrogênio ataque o composto carbonilado de um outro cloreto de ácido. No caso, eu teria que colocar 2 cloretos de ácido aqui. E daí você teria uma espécie de um anidrido, né? Só que o anidrido, você tem 2 carbonilas separadas em ponte por um oxigênio. Aí você teria 2 carbonilas separadas em ponte por um nitrogênio. O nitrogênio estaria no meio, né, de 2 carbonilas. Isso se chama amida secundária, né?
Mas assim, você queria especificamente fazer o que com essa amida? Uma reação com ela, isso? Não estou escutando. Isso, professor. É porque na verdade eu estava pensando mais na síntese do fármaco que eu peguei, né? Tava cabeça com ela, então. Da riparina. Da riparina? Isso. A riparina, quem fez essa riparina lá no laboratório, inclusive com o Barbosa, né? E eu tenho muita familiaridade, porque ele trabalhava na época que eu estava fazendo meu pós-doc, né? Era o Stanley que estava trabalhando com isso, e eu soube da síntese dele, né? Eu até acompanhei e tal, vi ele sintetizando as riparinas, né? Mas no caso as riparinas são amidas primárias, né? Esse grupo aqui não estaria ligado a mais uma carbonila, né? É isso, você já está querendo fazer uma riparina com duas carbonilas, né? Ligada ao nitrogênio, é isso? Carbonila do lado direito e uma carbonila do lado esquerdo, por exemplo, aqui assim. É porque depois eu ia reduzir a outra carbonila para virar etila, né? Ah, tá. Mas por que o senhor não coloca uma etila de cara? Entende? Porque depois do lado mágico junto, do outro lado da molécula, aí como é que eu... Aqui, a não ser que a molécula toda. Porque se essa... Eu posso até apresentar o que eu estava tentando fazer. Você me mostra aí. Porque se você tiver aqui, não precisa ter dois hidrogênios no grupo amina, você pode ter um R, né? Pode ser um fenil, né? De uma anilina, pode ser um etil, pode ser o que for, mas você não precisa de um R só, você pode ter um segundo R aqui, que também pode ser uma metila, um etil, um propil, o que for. Só precisa ter um hidrogênio, tá? Pelo menos o hidrogênio que você vai precisar ter. Daí esse hidrogênio sai para formar essa ligação. Note que tem um segundo hidrogênio aqui, né? Mas você pode usar uma amina secundária aqui, né? Uma amina que já tenha dois substituintes do seu gosto, né? Vamos supor que você quer aqui tem um R1 e um R2. Então você já usa uma amina secundária que já vem com esses R1 e R2. E daí quando ele entrar aqui você já tem, né, os substituintes do nitrogênio que você deseja. Tá entendendo? É porque eu também ia ficar muito como é que eu posso dizer, congestionado ao pé da letra, entendeu? No sentido de não ir colocando o quebra-cabeça, aí ia ficar muito direto, digamos assim. Ficaria direto, mas eu acho que no fim das contas talvez seja uma das maneiras, né, de obter esse composto que você quer, né? Assim, mais fácil, né, do que tentar fazer uma amida secundária. Me parece que é mais complicado um pouco, né? Assim, deve existir métodos aí, né? Mas para depois hidrogenar, o problema é que se você introduz mais uma carbonila aqui do lado direito, quando se for hidrogenar, ela vai hidrogenar tanto a carbonila do lado esquerdo quanto do direito, não tem como você controlar, né? Tá certo? Depois, se você quiser, você mostra aí mais ou menos quais são as suas intenções. A gente pode tentar imaginar aí uma alternativa para isso. Reações de um aldeído ou uma acetona com tiol, né, para formar tiocetais. Tudo aquilo que a gente viu para cetal aqui usando hidroxilas, né, aqui atrás, ó, essas reações aqui, né, usando dois álcoois, né, obtém o primeiro um M-cetal ou né, acetal. Depois obtém o cetal usando duas moléculas de álcool. Ou se as duas moléculas de álcool estiverem na mesma, né, as duas hidroxilas estiverem na mesma molécula, você tem um diol, né? Você também obtém um cetal aqui. Agora, se no lugar do oxigênio for enxofre, nós teremos os til, né? Os nomenclatura dos álcoois, quando você tira o álcool e coloca o enxofre, a hidroxila se transforma numa tioila, né? Til hidróxido, né? Seria um til hidróxido. Então daí é tilcetal, né? É til, tá? É til álcool, tilcetal, também é chamado mercaptanas, né? As mercaptanas. Então aqui, se você fizer a reação com dois tióis, né, eles vão entrar também, ó, do mesmo jeito que aconteceu com os alcoóis, né? Nos alcoóis entra dois álcools, daí você obtém um cetal.
Mas quando você faz isso com tióis, que é enxofre no lugar do oxigênio, você obtém tiocetais, né? E se também for um tiol, né? Um ditiol, né? Dois tióis na mesma molécula, você tem um ciclo, né? Um tiocetal cíclico, né? Não foi mostrado aqui, mas também pode ter um tiocetal cíclico, assim como você tem um tiol, um cetal, né? Cíclico, também tem um tiol. Com tiol você tem um tiocetal cíclico, né? O H, esse aqui tem um mecanismo, né? O H+ vai atacar o oxigênio, né? Que é da carbonila, depois o carbono vai ficar positivo, vai pegar o par de elétrons do enxofre, vai ligar aqui e tal. Tem um procedimento aí, o mecanismo até se chegar nisso. Eu acho que isso daqui estamos quase no fim. Tá, agora tem uma coisa especial que você pode fazer com tiocetais que você não faz com cetais, né? Quando você tem enxofres ligado formando tiocetal, certo? Seria um tioéter, né? Um ditioéter, né? Tioéter aqui em cima, tioéter aqui embaixo, né? Seria um ditioéter porque tem os dois, né? Dois. O que você consegue fazer com esses tiocetais é uma reação que você não consegue fazer com cetais. É hidrogenar. Se você borbulhar hidrogênio e colocar um catalisador chamado níquel de Haney, né? Haney é o cara que desenvolveu esse catalisador, que é uma amálgama, né? Uma mistura de níquel com alumínio. Ele fez lá uma passaroca de níquel e alumínio, né? Uma amálgama, e pulverizou isso daí, é um pozinho. Você joga esse pozinho de níquel misturado com alumínio, se chama níquel de Haney, e esse pozinho fica misturado na reação e você começa a borbulhar hidrogênio, e daí você consegue fazer uma hidrogenação, tá? Usando o níquel de Haney como catalisador. Então esses SAR saem e você tem um CH2, certo? Então onde havia uma carbonila, você transforma inicialmente num ditiol, e esse ditiol por sua vez, esse hidrogênio obtém um CH2, tá? É uma redução. Agora seria um desafio que eu queria ver, uma maneira de transformar uma carbonila diretamente, essa carbonila aqui, diretamente num metileno hidrogenado, que não seja através dessa reação com, né, via tiocetal e hidrogenação de níquel de Haney e tal. Existe uma reação que eu mostrei que faz isso direto, hein? Alguém lembra? Caramba, alguém pode dizer aí? Ficaria muito feliz se alguém lembrasse agora da reação, né? Eu pode voltar. Você sabe qual é? O senhor pode repetir a pergunta? É que, notem que você pega uma carbonila, certo? Tá aqui. Usa, né, os tióis, formam um ditiol aqui, né? Esse ditiol, né, se você usa dois tióis e forma um tiocetal, né? Daí você pega esse tiocetal hidrogênio e produz um CH2. Como que você pode sair da carbonila e chegar no CH2 sem precisar passar por todos esses passos aí? Sem usar, né, esse caminho reacional, né? Transformar primeiro num tiocetal, para depois hidrogenar para formar o CH2. Diretamente, fazer diretamente a carbonila virar um CH2. A gente mostrou uma reação que transforma a carbonila e também a redução de Clemmensen, né? Ah, sim, a redução de Clemmensen. E Wolff-Kishner. Isso, Wolff-Kishner, exatamente, muito bem, tá? Fico feliz, viu? Fico feliz, Matheus, que você não esqueceu a reação. Tanto a reação de Wolff-Kishner quanto a de Clemmensen faz isso, né? Principalmente a de Wolff-Kishner, né? É usando hidrazina e uma base e aquecendo, tá? Tem um mecanismo lá, tá? Bom, então tá, beleza. Muito bem, parabéns aí. Bom, aqui temos uma reação de Witt. A reação, esse cara chamado Witt, né, ele ganhou um prêmio Nobel por causa dessa reação, né? É um cara prêmio Nobel. Só que ele transforma uma carbonila, né, de uma acetona ou de um aldeído, né, em um alceno. Tá vendo aqui o alceno que se formou? Para isso você precisa se chama ilida de fósforo, isso aqui, né, que está aqui no meio aqui, tá? Um fósforo ligado duplamente ao carbono.
Essa parte em cinza aqui, com a dupla ligação com o fósforo, é transferida para o carbono da carbonila. E o oxigênio da carbonila é entregue para o fósforo para formar a dupla ligação com o fósforo. Existia uma dupla ligação com o carbono, agora existe uma dupla ligação. Há uma troca, né? Estão vendo aí? O oxigênio da carbonila é transferido para o fósforo e a dupla e o metileno do fósforo, da ilida, é transferido para o carbono da cetona do aldeído. Forma com isso um alceno. Aí, sempre que se forma um alceno, ele pode ser cis ou trans, né? Essas reações tendem a dar mistura cis e trans, a menos que o R1 e o R2 sejam iguais, né? Os dois R's aqui sejam iguais, ou os dois R's aqui do composto carbonilado sejam iguais. Daí você não vai ter problema de cis ou trans, senão eles vão dar mistura de produtos cis e trans normalmente. Na minha tese de doutorado eu tive que usar essa reação e sempre estava me dando mistura cis e trans, e daí eu tentei ver se usava alguma metodologia para dar só cis ou trans, né, para obter um produto só, mas não teve jeito não, formava cis e trans. Mas tem situações em que ele só forma um, tá? O trans, que é o mais estável, né? Então é uma reação importante, tá? Importante. Formar, toda vez que você vê um alceno, né? Uma olefina como produto, isso que é importante na hora de exercício. Se eu der um produto para vocês que tem uma olefina, vocês podem analisar se não é possível sintetizar essa molécula através de uma reação de Witt. O Witt fez essa reação inicialmente tal como está aí, mas depois chegou outros autores que promoveram algumas modificações. Por exemplo, Horner, ele já introduziu mais umas modificações para algumas situações especiais, tal, para produzir alguns alcenos diferentes. E então Horner introduziu algumas modificações. Daí ficou a reação de Witt-Horner. Daí teve um tal de Emos que também introduziu umas modificações, estudou muito a reação, fez melhorias e tal. Então existe muita gente que se refere às reações Witt, Horner e Emos, né? Os três, né? Mas o Witt é o cara que fez primeiro. Reações de aldeídos alfa-beta insaturados. Tem essa que eu acho que é a última questão, né? Último tema. Aldeídos alfa-beta insaturados. O que nós temos? A carbono alfa não é o carbono carbonílico, certo? É o carbono que está ligado ao carbono carbonílico. Então esse carbono aqui pode ser da direita ou da esquerda, tá? Então o carbono que está ligado ao carbono carbonílico é o carbono alfa. Depois você começa, daí vai em ordem no alfabeto grego. O segundo carbono é o carbono beta. O terceiro, carbono gama. O quarto, né? Carbono delta, né? E assim vai, epsilon, delta até ômega, né? O alfabeto grego inteiro. Lá na posição ômega, que seria a última, daí tem os ômega 1, ômega 2, ômega 3. Quando você começa a contar da última posição, voltando, se você, depois da última posição, que é a ômega, você voltar uma casa, você tem ômega 1. Se você voltar 3 casas, tem ômega 2. Se voltar 3 casas, ômega 3. Então, se existe uma insaturação 3 casas antes do fim da cadeia de um ácido graxo, né? Vocês têm os ômegas correspondentes. Existe mais de um ômega 3, né? Porque a insaturação é na terceira posição, antepenúltimo carbono da cadeia, né? Mas o resto da estrutura pode ter modificações. Então existe ômega 3 com outras insaturações, são poliinsaturados, né? E sem esquecer que essas insaturações podem ser cis e trans. Então normalmente as insaturações mais saudáveis são as cis, né? E as menos saudáveis são as trans. Então as questões das insaturações aí. Notem que, havendo um composto alfa-beta carbonilado, está aqui o composto carbonilado, com uma insaturação entre o carbono alfa e o beta. Essas situações são especiais, porque daí ficou um sistema conjugado, né? A carbonila, que é um sistema, né, pi, né? Carbonos sp2, oxigênio sp2, para ter uma ligação dupla tem que ter hibridação sp2. Então tem o carbono sp2, oxigênio sp2 da carbonila. E o carbono alfa e o carbono beta também são sp2 porque tem uma insaturação ali. Então virou um sistema conjugado. Todos esses
4 elementos, o carbono beta, o carbono alfa, o carbono carbonilo e o oxigênio, são elementos hibridados em sp2, significa que eles têm um P puro. Esses P puros se fundem, formando um sistema contínuo, né, com um sistema conjugado. Então é um sistema especial, quando forma um sistema conjugados. Daí quando os elétrons, agora vejam a consequência disso, quando os elétrons se movem para o oxigênio da carbonila, a carga positiva costumava ficar sobre o carbono carbonílico, né? E haver um ataque de um nucleófilo aqui ao carbono carbonílico, né? Certo? É isso que a gente viu sempre. Mas havendo uma insaturação, a carga positiva pode pular lá para a posição beta, porque daí a dupla ligação muda de lugar e a insaturação vai lá para a posição beta. Então o nucleófilo pode atacar o ataque direto, que é no carbono carbonílico, que a gente vê sempre, mas ele também pode fazer um ataque na posição conjugada, que é lá na posição beta, porque, né, o sistema conjugado se moveu e daí resta a posição beta. Então aí já começa a existir duas possibilidades. Se o ataque direto, muitas vezes o ataque direto de um nucleófilo é reversível. Tem muitas vezes a gente já viu reações reversíveis de nucleófilos que atacam o carbono, né, carbonílico. A reação é reversível, a gente já viu isso várias vezes. Se isso acontecer com o sistema alfa-beta saturado, ela também vai ser reversível no ataque direto, mas ela vai ser irreversível no ataque conjugado. Porque é reversível no ataque direto? Porque o par de elétrons do oxigênio pode voltar e expulsar o nucleófilo, né, quando o par de elétrons vir lá. E aqui na posição beta não existe mais como os elétrons voltarem, tá, para expulsar o nucleófilo. Então, se uma reação é reversível e a outra é irreversível, quem que vai predominar? Vai acabar predominando a irreversível, porque é como se fosse a água que ia batendo no muro, sempre cai um pouquinho de água do outro lado. Aquele pouquinho de água que cai do outro lado não volta mais, então vai se acumulando do outro lado. Então é isso que vai acontecendo com esse produto. À medida que ele vai se formando, ele não vai retrocedendo. Agora, toda vez que se formar esse produto de adição direta, uma parte volta, uma parte vai, uma parte volta, uma parte vai, uma parte volta, né? E essa parte que volta, quando cai para o lado da adição conjugada, não volta mais. Então a gente diz que a reação está sobre domínio termodinâmico ou cinético. O cinético depende, é a produção da reação do produto reversível, é o cinético, que é o, né, que acontece devido a uma questão cinética. E o termodinâmico é a adição conjugada. Então está sob domínio termodinâmico, quando você quer que a reação tenha o produto termodinâmico, quando você quer que o produto tenha o produto da reação seja o mais que se forma mais rápido. Nem sempre o que se forma mais rápido é o produto mais estável, né? Então existe, você tem que mexer nas condições de reação, né? Você não pode deixar muito tempo e tal, mas você vai ter formação de produtos aí, é difícil você, se você quiser o conjugado, você tem que deixar bastante tempo, que uma hora você vai acumular produto, mas sempre vai ter um pouquinho do outro, né? Então isso aqui são questões de mecanísticas, né, de reação. Bom, ainda falando desse tema, alguns nucleófilos preferencialmente atacam o carbono carbonílico. No caso do cloreto, por exemplo, que é um grupo de saída muito lábil, né? O cloreto sai com uma facilidade muito grande, então o ataque direto é o mais comum, né? Mas no caso de uma amida, que a gente sabe que não há substituições da amida, né? O nitrogênio aqui, ele não é dificilmente se consegue substituir o nitrogênio. Ele está na escala de substituintes, ele é o menos substituível, né? O cloreto sai no estralar de dedo, mas o nitrogênio não sai não, né? É muito difícil ele tirar, arrancar. Hidrolisar é das proteínas, né? Das ligações amídicas você não consegue quebrar. Então daí sim a tendência é o nucleófilo se atacar a posição beta, certo? Então tem isso também. Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje. A questão sempre é o seguinte, né, gente? Quando a gente pega e coloca esses assuntos,